A história do Wells Fargo começa em 1852, durante um período de grande expansão econômica e territorial nos Estados Unidos, conhecido como a Corrida do Ouro da Califórnia. Foi nesse contexto que Henry Wells e William Fargo, dois empresários que também ajudaram a fundar a American Express, decidiram criar uma nova empresa em São Francisco, a Wells Fargo & Company. O objetivo principal era fornecer serviços financeiros, bancários e de transporte de valores em uma região onde essas estruturas ainda eram escassas. A Califórnia vivia um boom populacional e econômico, mas carecia de instituições confiáveis para movimentar dinheiro, ouro e correspondência com segurança. A Wells Fargo rapidamente se destacou por sua rede de transporte de diligências, que levava valores, encomendas e cartas entre cidades e regiões isoladas do oeste americano. Essas diligências se tornaram um símbolo da empresa e desempenharam um papel vital na comunicação e no comércio em áreas ainda em desenvolvimento. Nos anos seguintes, a empresa cresceu rapidamente. Em 1855, passou a atuar também como banco comercial e emissor de cheques. Além de transportar ouro e correspondências, começou a oferecer serviços bancários completos, como contas e empréstimos. Durante as décadas de 1860 e 1870, a empresa se expandiu por meio da compra e incorporação de outras companhias de transporte e correio expresso. Ela se tornou conhecida por sua confiabilidade e velocidade, mesmo diante de assaltos a diligências e dificuldades logísticas. Na época da Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, a Wells Fargo manteve suas operações no Oeste e continuou crescendo. Em 1866, foi uma das protagonistas da fusão de várias empresas de transporte expresso, que resultou em uma rede nacional de entrega de valores e correspondências. Com o avanço das ferrovias nos anos de 1870 e 1880, a empresa se adaptou ao novo cenário. A Wells Fargo começou a operar seus serviços sobre trilhos, mantendo sua eficiência e ampliando o alcance. Embora as diligências continuassem em regiões remotas, o trem se tornou o novo padrão de transporte de valores. Ao longo do século XIX, a empresa também consolidou sua presença no setor bancário. Ela atuava como banco e empresa de transporte simultaneamente, o que era, bem raro para a época. Em muitas pequenas cidades do Oeste, o escritório da Wells Fargo era o único contato dos moradores com o sistema financeiro. Até o final do século XIX, a marca Wells Fargo era sinônimo de segurança, confiança e conexão entre o leste e o oeste dos Estados Unidos. Em 1892, a empresa reorganizou suas operações bancárias e de transporte, e em 1900 já era vista como uma das instituições mais sólidas e importantes do país. A partir de 1901, a Wells Fargo começou a enfrentar um cenário em transformação nos Estados Unidos. O país entrava no século XX com avanços tecnológicos, crescimento urbano e expansão dos grandes bancos e ferrovias. Nesse novo contexto, a empresa precisou se adaptar para manter sua relevância. Até então, a Wells Fargo atuava como um híbrido de banco e empresa de transporte expresso, sendo um dos principais nomes no envio de dinheiro, ouro, encomendas e correspondência por diligências trens e navios. Mas, com o avanço das grandes redes ferroviárias, empresas especializadas em logística e o surgimento do serviço postal dos Estados Unidos, o setor de transporte expresso passou a sofrer forte concorrência. Em 1910, o governo federal começou a ampliar o Parcel Post, um serviço estatal de entrega de pacotes,
o que afetou diretamente o modelo de negócios da Wells Fargo. Apesar disso, a empresa continuava com operações de transporte e logística ativas, sendo considerada ainda uma referência no envio seguro de valores. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Wells Fargo desempenhou um papel importante no transporte de bens e valores estratégicos dentro dos Estados Unidos, mas também enfrentou dificuldades. Em 1918, no auge da guerra, o governo dos Estados Unidos nacionalizou todas as operações de transporte expresso, fundindo-as sob o controle da American Railway Express Agency, uma agência estatal criada para consolidar os serviços durante a guerra. Como resultado, a Wells Fargo perdeu suas operações de transporte expresso. A marca, no entanto, sobreviveu através do seu braço bancário, que ainda operava principalmente na costa oeste americana. Com a perda da principal linha de negócios, a empresa passou por um processo de reorganização e retração. Entre 1918 e 1923, o nome Wells Fargo ficou restrito a algumas atividades bancárias na Califórnia. Muitos dos seus antigos escritórios e serviços foram incorporados por outras instituições ou fechados. Finalmente, em 1923, a Wells Fargo passou a operar exclusivamente como um banco comercial na Califórnia, sob o nome Wells Fargo Bank and Union Trust Company, após uma fusão com o Union Trust Company de São Francisco. A marca se manteve viva, agora focada apenas em serviços bancários, como contas, empréstimos e investimentos. Ao final de 1925, a Wells Fargo havia deixado para trás sua era de transporte expresso e diligências, e estava firmemente posicionada como um banco regional, com ambições de crescer novamente, agora no mundo financeiro moderno. De 1926 a 1950, a Wells Fargo consolidou-se como um banco regional da Califórnia, após o fim definitivo de suas operações de transporte expresso, em 1918. Durante essas décadas, o banco concentrou seus esforços em desenvolver uma base sólida de serviços bancários tradicionais, como contas correntes, poupança, empréstimos e administração de bens. Nos anos 30, os Estados Unidos enfrentaram a Grande Depressão, uma crise econômica que abalou o sistema bancário nacional. Apesar das dificuldades generalizadas, a Wells Fargo conseguiu sobreviver ao colapso graças à sua gestão cautelosa e presença regional mais limitada, o que a protegeu de algumas das exposições que derrubaram bancos maiores e mais agressivos. Durante esse período, o banco operava como Wells Fargo Bank and Union Trust Company, e sua atuação estava voltada principalmente para a região da Califórnia, especialmente em São Francisco, onde ficava sua sede. A estratégia era oferecer serviços financeiros estáveis e de confiança a clientes individuais e pequenas empresas, uma abordagem conservadora, mas eficaz em tempos de incerteza. Nos anos 40, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, o banco apoiou o esforço de guerra. Isso incluiu a promoção de títulos de guerra, administração de contas relacionadas à produção militar e financiamento de empresas envolvidas com a defesa nacional. A guerra também acelerou a modernização da economia americana e o Wells Fargo acompanhou esse movimento. Com o fim da guerra, os Estados Unidos entraram em um período de rápido crescimento econômico. O setor bancário se expandiu com o aumento da urbanização, da renda da população e do crédito ao consumidor. A Wells Fargo aproveitou esse novo ambiente, investindo em melhorias operacionais, tecnologia e expansão de seus serviços, ainda que de forma gradual e dentro do estado da Califórnia. Até 1950,
A Wells Fargo ainda era uma instituição bancária regional, respeitada por sua estabilidade, mas ainda pequena em comparação com gigantes nacionais. No entanto, estava bem posicionada para crescer nas décadas seguintes, impulsionada por um nome histórico e uma reputação sólida. De 1951 a 1975, a Wells Fargo passou por um período de transformação e crescimento acelerado, saindo do status de banco regional para se tornar uma das instituições financeiras mais inovadoras e influentes do oeste dos Estados Unidos. Nos anos 1950, com a economia americana em plena expansão do pós-guerra, a Wells Fargo começou a adotar uma estratégia de modernização e crescimento. Em 1954, ocorreu uma reestruturação importante. O banco simplificou seu nome para Wells Fargo Bank e passou a operar com foco em eficiência, tecnologia e expansão de mercado. Uma das inovações mais marcantes desse período foi, sem dúvida, o investimento em tecnologia bancária. Nos anos 60, a Wells Fargo foi pioneira na automação de serviços bancários, tornando-se um dos primeiros bancos dos Estados Unidos a utilizar computadores para processar transações. Isso, olha só, reduziu drasticamente o tempo de espera dos clientes e aumentou a segurança e a confiabilidade das operações. Além disso, em 1967, o banco instalou um dos primeiros caixas eletrônicos, ou ATMs, nos Estados Unidos, uma novidade na época, reforçando sua imagem como uma instituição moderna e acessível. Durante esse período, a Wells Fargo também começou a expandir suas operações para além da Califórnia, adquirindo outros bancos e abrindo filiais em outros estados do oeste americano. Embora ainda não tivesse alcance nacional, estava claramente em um caminho de crescimento contínuo. Nos anos 1970, a empresa continuou se destacando pela inovação. Foi uma das primeiras instituições a oferecer serviços bancários por telefone e a investir em sistemas online internos, preparando o terreno para o futuro digital do setor bancário. Ao final de 1975, a Wells Fargo já era muito mais do que um banco regional. Era uma marca reconhecida nacionalmente por sua inovação tecnológica, atendimento ao cliente e estabilidade financeira. Essa base sólida permitiria, nas décadas seguintes, a expansão agressiva que a transformaria em uma potência bancária global. A partir de 1976, a Wells Fargo iniciou uma nova fase de expansão nacional. Durante os anos 80, o banco ampliou sua presença além da costa oeste, adquirindo instituições financeiras menores em outros estados. Ao mesmo tempo, continuou liderando em inovação tecnológica, sendo um dos primeiros a oferecer serviços bancários por computador e terminais de autoatendimento. Essa década foi marcada por uma forte consolidação do setor bancário nos Estados Unidos, com fusões frequentes. A Wells Fargo se destacou por manter uma identidade forte e sólida mesmo durante essas mudanças. Nos anos 90, a Wells Fargo foi pioneira na oferta de serviços bancários pela internet, lançando um dos primeiros sistemas de internet banking nos Estados Unidos, em 1995. A empresa também expandiu seus serviços financeiros, incluindo investimentos, seguros e hipotecas. Em 1998, houve uma fusão com a Norwest Corporation, sediada em Minneapolis. Curiosamente, apesar de Norwest ser a compradora legal, a marca Wells Fargo foi mantida devido ao seu prestígio e reconhecimento nacional. A nova empresa combinada operava em 21 estados. Na primeira década dos anos 2000, a Wells Fargo continuou expandindo e consolidando sua posição
como um dos Big Four bancos dos Estados Unidos, ao lado de JP Morgan Chase, Bank of America e Citigroup. Com a crise financeira global de 2008, a empresa deu um passo gigantesco e adquiriu o Banco Wachovia, que enfrentava dificuldades. Essa aquisição transformou a Wells Fargo em um banco de alcance verdadeiramente nacional, com uma base enorme de clientes e presença em quase todos os estados americanos. Após a crise, a Wells Fargo emergiu como uma das instituições mais fortes do setor. Tornou-se o maior banco dos Estados Unidos em valor de mercado por um período e continuou expandindo seus serviços em crédito, investimentos e soluções para empresas. A marca era associada à estabilidade, inovação e tradição. No entanto, essa reputação seria profundamente abalada pouco tempo depois. Desde 2016, a Wells Fargo enfrenta as consequências de escândalos de contas falsas. Sofreu multas, perdeu reputação e passou a operar sob restrições. Desde 2020, com nova liderança, busca-se reestruturar, recuperar a confiança e modernizar seus serviços. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.